Então agora vamos ver medidas de correlação para variáveis ordinárias ou quantitativas. Ou seja, nós queremos saber se duas variáveis estão ou não relacionadas. Então, aqui o que nós queremos ver é se as variáveis variam no mesmo sentido, ou se variam em sentido contrário, ou então não existe nenhuma relação na evolução dos valores das duas variáveis. Mas o coeficiente de correlação não estabelece nenhuma relação causal. Não existe uma variável independente e dependente. As duas variáveis estão ao mesmo nível. Então, vamos primeiro falar sobre o coeficiente de Pearson. O coeficiente de Pearson é utilizado quando as nossas variáveis são quantitativas e essas variáveis têm que ter uma distribuição normal. Então, o coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Não tem unidades. Quanto mais próximo o coeficiente estiver dos valores extremos, -1 ou 1, tanto maior é a intensidade da relação linear. Ou seja, se for negativo, significa que temos uma relação linear negativa. Se for positivo, temos uma relação linear positiva. Positiva quer dizer que as variáveis variam no mesmo sentido. Se for negativa, quer dizer que elas variam em sentidos opostos. Quando é perto de zero, significa que não existe relação linear entre as variáveis. Então, nós também podemos classificar o valor da correlação. Então, pensando aqui em termos do valor absoluto, e temos o mesmo significado das medidas de associação. Ou seja, quando temos o valor perto de zero, temos a relação muito fraca. Quando se aproxima do valor máximo, quer dizer que a nossa relação é muito forte. Se for igual a 1, quer dizer que é uma relação perfeita. Então, relativamente ao teste de correlação para saber se as variáveis estão ou não correlacionadas, vamos aqui definir o teste. Então, temos duas variáveis quantitativas e nós queremos saber se existe ou não relação linear entre as duas variáveis. E estas duas variáveis têm de seguir uma distribuição normal. Não interessante a dimensão da amostra. Ou seja, neste teste temos de ter sempre uma distribuição normal para poder utilizar o coeficiente de Pearson. Então as hipóteses deste teste vão ser: hipótese nula, não existe relação linear entre as variáveis, quer dizer que elas são independentes. Hipótese alternativa, existe uma relação linear entre as duas variáveis, quer dizer que elas são dependentes. Nós podemos também definir as hipóteses deste teste através do coeficiente de correlação, ou seja, utilizamos a letra ρ, mas não é preciso escrever matematicamente. Hipótese nula, coeficiente de correlação igual a 0. Hipótese alternativa, coeficiente de correlação diferente de 0. Também podemos definir hipóteses unilaterais. Então, olhando sempre a definição através da hipótese alternativa, podemos definir: existe uma relação linear positiva entre as duas variáveis, ou seja, quer dizer que o coeficiente de correlação é maior do que 0. E a hipótese nula é: não existe essa relação linear positiva, quer dizer que o coeficiente de correlação é menor ou igual a 0. Podemos também definir de forma inversa. A nossa hipótese alternativa: existe uma relação linear negativa entre as duas variáveis, quer dizer que o coeficiente de correlação é menor do que 0. Uma questão importante na interpretação é que este coeficiente de correlação de Pearson só mede relações lineares. Outro tipo de relações não são detectadas pelo valor deste coeficiente de correlação. Para conseguirmos complementar a nossa análise, então, podemos ver a relação que possa existir entre as variáveis através de uma forma gráfica. E para tal utilizamos o diagrama de dispersão, que é um gráfico que vamos representar os pares de valores das duas variáveis. E podemos ter 4 situações diferentes. Então, podemos ter um coeficiente de correlação negativo, um coeficiente de correlação positivo, em que aqui temos uma relação linear ou negativa ou positiva. Depois podemos ter 2 casos, em que o coeficiente de correlação
é próximo de zero. Pode implicar que não existe relação linear, ou então pode implicar que não existe relação linear, mas existe outro tipo de relação. Vamos ver aqui nos gráficos que era o caso de uma relação quadrática. Então aqui é aquele caso que há uma relação negativa entre a variável x e y. Neste segundo caso temos uma relação positiva. Os pontos parece que estão a crescer quando aumenta a variável x, também aumenta os valores da variável y. Neste caso não há relação nenhuma entre as duas variáveis. Os valores do x aumentam e temos valores do y tanto baixos como altos, logo não posso dizer que elas variam no mesmo sentido ou em sentido inverso. Ou então aqui neste caso não temos uma relação linear, mas temos uma relação quadrática. Temos aqui uma curva dos valores. Ou seja, para valores baixos do x, os valores do y diminuem e a partir de um certo valor do x, quando aumenta o x, também vai aumentar o valor do y. Ou seja, a relação não é constante. Então, vamos ver agora um exemplo para ver este teste e o valor da correlação. Então, queremos analisar se existe uma relação positiva entre o número de horas que os adolescentes veem televisão e os refrigerantes que bebem por dia. Então, os dados têm a ver com a percentagem de adolescentes que bebem refrigerante pelo menos uma vez por dia e a percentagem de adolescentes que veem 3 ou mais horas de televisão por dia em diversos estados americanos. Então, em primeiro lugar, temos aqui o gráfico de dispersão entre estas duas variáveis e podemos aqui ver que existe uma relação positiva. Está a aumentar o número de horas que os adolescentes veem televisão e está a aumentar também a percentagem de adolescentes que bebem refrigerante uma vez por dia. Então agora temos a análise da normalidade, exatamente igual àquilo que nós vimos nos testes anteriores paramétricos. E aqui podemos ver que os nossos p-values, utilizando aqui o teste Kolmogorov, são superiores aos 5%, logo não rejeito a hipótese número da normalidade. E depois tenho a tabela da correlação. Então nós vamos ter a tabela de correlação de dupla entrada. Então aqui temos valores que o SPSS repete. E aquilo que nos interessa vai ser esta célula em que estamos a comparar a variável os adolescentes beberem refrigerante, em termos percentuais, com a percentagem de adolescentes que veem mais do que 3 horas de televisão por dia. E temos aqui estes 3 valores, que são os valores que nos interessam, que nós vamos interpretar. Os outros valores não são importantes. Ou seja, aqui temos sempre 1. Porquê? Porque estamos a trabalhar com a mesma variável. Beber refrigerante pelo menos uma vez por dia aparece tanto nas linhas como nas colunas. Aqui também há 1 porque é a outra variável. E nesta célula aqui temos temos as mesmas variáveis que tínhamos anteriormente no primeiro caso. Por isso também não vale a pena analisar porque é exatamente os mesmos dados que nós vamos analisar. Então agora vamos escrever os resultados. Ou seja, está aqui conjunto de valores que nos vão ser, que nós vamos trabalhar e que vamos analisar. Então, escrevendo os resultados. Variáveis. Vamos ter a percentagem de adolescentes que bebem refrigerante uma vez por dia e a percentagem de adolescentes que veem 3 ou mais horas de televisão por dia. E estas duas variáveis são ambas variáveis quantitativas e o objetivo é analisar se existe uma relação positiva entre beber refrigerante e ver televisão. Então, como temos duas variáveis quantitativas, o teste que vamos escolher tem a ver com o teste de correlação de Pearson, este que nós falámos agora. O pressuposto deste teste é que as duas variáveis têm de ter uma distribuição normal. Então vamos analisar os pressupostos. Então, hipótese para o teste Kolmogorov de normalidade. Hipótese nula é as duas variáveis seguem uma distribuição normal. Hipótese alternativa, estas duas variáveis não seguem essa distribuição normal. Então, olhando para os resultados das duas variáveis, tínhamos as duas linhas correspondentes a cada uma das variáveis. Para a primeira, temos, com 38 graus de liberdade, um valor da estatística de
0,135 e um p-value de 7,9%. Para a segunda variável, temos um p-value de 0,2. Como os dois são superiores a 0,05, não vou rejeitar a hipótese nula. Logo, posso concluir que as duas variáveis seguem uma distribuição normal. Ou seja, o nosso pressuposto é verificado, por isso podemos fazer o teste de correlação de Pearson. Então, hipóteses do teste. Hipótese nula, não existe uma relação linear entre beber refrigerante e ver televisão, ou existe uma relação negativa entre estas duas variáveis. Hipótese alternativa, existe uma correlação positiva entre beber refrigerante e ver televisão. Também podemos definir através da correlação. Então a hipótese nula é a correlação entre estas duas variáveis é inferior ou igual a zero. Hipótese alternativa, correlação entre as duas variáveis é maior do que zero. Esta é a hipótese alternativa, é aquela que o investigador quer saber se é verdadeira ou não. Então, olhando para os resultados, temos aqui o valor da correlação entre estas duas variáveis, que é 0,634. P-value é inferior a uma milésima, com uma dimensão da amostra de 38. Então, a nossa decisão vai ser rejeitar a hipótese nula, porque o valor do p-value é inferior ao alfa. Quer dizer que existe uma relação positiva entre beber refrigerante e ver televisão. Então, com este valor de correlação de 0,634, podemos concluir que existe uma relação linear positiva moderada entre beber refrigerante e ver televisão, ou seja, estas duas variáveis variam no mesmo sentido. O teste Spearman vamos ver no vídeo seguinte.